Olá, minhas boas-vindas! Seja muito bem-vindo à nossa Semana da Psicopedagogia temática. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tatiane Castro, eu sou psicopedagoga, criadora do método Mais Psicopedagogia e estou muito feliz por você estar aqui assistindo essa aula, a nossa primeira aula do curso, desse curso de uma semana, porque o simples fato de você estar aqui já me mostra que você é um profissional diferenciado, um pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo ou um aspirante a essas carreiras diferenciado que busca sempre se aprimorar e não deixa passar as oportunidades. Nesse curso de uma semana, você vai aprender tudo o que precisa saber para realizar com qualidade uma avaliação incrível do desenvolvimento infantil, da aprendizagem infantil, entendendo não só uma receitinha pronta, um checklist qualquer, não. Você vai entender o embasamento, vai saber de onde cada coisa saiu, o porquê de cada coisa. Então, isso vai ser muito importante para você. E isso é base do pilar fundamental do meu método Mais Psicopedagogia. Então, você tenha certeza que já está criando, consolidando um pilar fortíssimo para ter sucesso trabalhando com educação, trabalhando com aprendizagem, e isso é todo o diferencial que você precisa se engajar realmente em aprender, em assimilar esses conteúdos. Eu sei que quando você me vê falando sobre isso, fica até difícil de acreditar que a gente vai conseguir nessa uma semana ter tanto acesso, né, ter tanto conhecimento que vai conseguir realmente finalizar a semana sendo capaz de realizar essa avaliação, sendo capaz de conseguir realmente colocar em prática, perder a insegurança e ter sucesso fazendo aquilo que você mais ama. Se eu não tivesse visto o meu método ser aplicado comigo mesma e me mostrando, provando para mim mesma os resultados que ele tem, ou se não tivesse visto com as centenas e centenas de pessoas que eu oriento e que eu já orientei pelo Brasil e pelo exterior, né, por outros países também, eu também não acreditaria. Para te mostrar como é eficiente o nosso método, eu vou te mostrar agora o vídeo de uma aluna minha que eu orientei e o que ela pode te falar a esse respeito. Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você algo muito especial. Algo que tem feito a diferença na minha vida, na vida de muitas pessoas e com certeza fará na sua também. Estou falando do curso Mais Psicopedagogia. Essa é uma excelente oportunidade para aprofundar e aprender de forma simples e prática conhecimentos essenciais que dão brilho e significado ao seu desempenho educacional. Este curso é transformador. Se você está em busca de maiores resultados, melhor desempenho, inovações, mais segurança em sua formação, esta é uma janela de oportunidades. O que não falta neste curso é estímulos e apoio para o seu crescimento. Experimente realizar o curso Mais Psicopedagogia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque esta é uma comunidade que descobre cada vez mais a sublimidade do conhecimento. Seja muito bem-vindo, um grande abraço e até breve! É muito gostoso, é muito gratificante e é muito emocionante ver depoimentos como esse que você acabou de ver. E não é só esse depoimento, obviamente, eu tenho vários depoimentos de pessoas que passaram pelo método e que atingiram resultados e que tiveram não só a sua vida profissional modificada, não, mas a sua mentalidade também com relação ao trabalho, voltado, direcionado para o sucesso, tiveram essas carreiras e essas vidas modificadas. Isso é muito gratificante e é a coisa que me motiva todos os dias a levantar, a continuar fazendo, porque eu vejo que isso impacta positivamente a vida das pessoas e sou muito grata por continuar, por permanecer e por ter começado a fazer isso. E eu acredito que nada nessa vida é por acaso. Então, se você está aqui
hoje, fazendo parte da primeira aula do nosso curso, esse curso que vai ter uma semana, é porque você também está tendo acesso a essa informação e eu sei que essa informação pode ser muito importante para você também. Então, você, nessa semana, vai dar o pontapé inicial para você já começar a agir sem insegurança, perder o medo de fazer uma avaliação, perder o medo de entrar em ação. Esse é o nosso objetivo e eu tenho muito claro na minha mente que vamos fazer isso, vamos construir isso essa semana e que vai fazer toda a diferença na sua carreira também. Conteúdo que você vai ter acesso durante esse curso de uma semana faz parte de um dos pilares fundamentais do meu método, o Mais Psicopedagogia. E para você entender direitinho como esse método transformador surgiu, eu vou te contar um pouquinho da história de como eu cheguei até aqui. O que acontece é o seguinte, a minha história é muito parecida com a de muitos de vocês, talvez seja muito parecido com a sua história também. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, eu sempre gostava de aprender, ensinar as coisas, mas isso nunca foi um talento diferente para mim, eu não via como um talento, como algo nesse sentido, porque era uma coisa muito natural, uma coisa que já estava em mim e que eu não precisava buscar e acabava fazendo naturalmente. E isso muitas vezes cega a nossa percepção, a gente não consegue perceber isso como uma habilidade especial, como um talento especial. E aí, quando eu saí da escola, eu fiz um vestibular e fiz o vestibular para economia doméstica. Eu fui estudar economia doméstica porque era uma área de estudo muito abrangente, que estudava muita coisa diferente e eu era uma pessoa curiosa com tudo. E eu fiquei impressionada quando eu comecei a aprender aquele tanto de coisa diferente. Então, eu estudava biologia, estudava cálculo, estudava química, estudava história, estudava economia, estudava tudo. Então, eu fiquei fascinada porque eu estava tendo acesso a muitos conhecimentos. E nessa época, eu morava na universidade, no alojamento, tinha bolsa alimentação, então eu vivia naquele ambiente, era uma coisa fantástica e eu era apaixonada por tudo aquilo. Só que aí eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu não queria só aprender e me alimentar, porque para mim a transformação, ela vem através da aprendizagem. E a aprendizagem, o conhecimento, ter acesso ao conhecimento foi transformador na minha vida, na minha realidade, na minha história. E eu queria que fosse para as outras pessoas também. Então eu queria, para além de só aprender, queria ensinar. E foi por isso que eu fiz um outro vestibular, dessa vez para pedagogia. E aí eu devo te dizer que eu me encantei, eu fiquei assim maravilhada, porque além de aprender tudo que eu já sabia aprender, eu já sabia pesquisar, eu já sabia, tinha curiosidade, conseguia aprender de uma forma bem fácil as coisas, com trabalho, obviamente, mas de uma forma fácil para mim, porque já era hábito fazer aquilo, eu também precisava aprender a ensinar, passar isso para frente. E a pedagogia me deu isso, me ajudou a ensinar isso para as pessoas, e eu fiquei assim realizada com essas possibilidades. E aí eu fui trabalhar na escola, logo depois da formatura, eu fui trabalhar em escola. E aí eu fui trabalhar como professora. Eu trabalhei já como professora de escola pública, concursada, também como professora de escola particular, já trabalhei na educação infantil, no ensino médio, já trabalhei no ensino fundamental, em vários níveis aí da educação já trabalhei. E eu tive bastante experiência de ensinar tudo aquilo que eu me propunha, e isso era muito legal. Mas aí eu percebi algumas coisas. E uma dessas coisas que me frustravam bastante era que nem todas as pessoas, nem todos os meus alunos aprendiam. Por mais que eu me empenhasse, por mais que eu me esforçasse e quisesse passar todo esse conhecimento para eles, tinha alguns que realmente não avançavam. E foi por isso, percebendo essa dificuldade em ensinar, fruto de uma frustração mesmo, de não ter conseguido, não ter sido capaz de ensinar
todas as crianças, todas as pessoas que eu me propunha a fazer, que eu fiz a minha primeira pós-graduação em psicopedagogia, porque o que eu queria era que ensinar para aquelas pessoas que tinham essa barreira, tinham essa dificuldade, porque as outras poderiam aprender com as ferramentas que a pedagogia me dava, mas tinha algumas que precisavam de algum aprofundamento, de ferramentas mais aprofundadas mesmo para um trabalho exclusivo e que fosse derrubar essas barreiras que elas tinham para a aprendizagem. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a minha primeira pós-graduação e simplesmente fiquei ainda mais encantada do que antes. Então eu descobri que a gente podia realmente, como eu sempre digo, abrir as janelinhas da aprendizagem, fazer com que essas pessoas realmente se abrissem para um universo de possibilidades que elas não tinham. Então eu resolvi focar nisso, porque as outras pessoas elas iam conseguir aprender, mas as outras pessoas, geralmente o público da psicopedagogia, eles precisavam do meu apoio nesse sentido para que eles conseguissem aprender tanto quanto os demais, e eu ia fazer isso. E aí, além de ser uma pessoa muito curiosa, que gostava de estudar, que gostava de ensinar, e agora uma pessoa que gostava de ajudar aquelas pessoas com dificuldade para aprender, a quebrarem essa barreira e encontrarem o caminho da aprendizagem como as outras, eu sempre acreditei muito em trabalho duro, trabalho árduo. Eu sempre pensei que para a gente ter sucesso em alguma área da nossa vida, tinha que ser com muito, muito, muito esforço. E aí, cada frustração que eu tinha, eu procurava alguma outra ferramenta, algum outro curso, alguma outra coisa que fosse fazer com que suprisse e que me deixasse melhor. Eu queria ter sucesso com psicopedagogia, porque eu sabia que quanto a quantidade do meu sucesso seria diretamente proporcional à quantidade de pessoas que eu tinha ajudado, que eu tinha interferido e que essas pessoas iam ter resultados. Então, o meu sucesso seria o sucesso dessas outras pessoas que inicialmente era o meu objetivo. E aí, nessa época, acontece que foi o seguinte: eu tinha 2 filhos já, marido, casa, trabalhava em escola pública, em escola particular e tinha o consultório. E além disso, não parava de fazer cursos, porque eu sempre me frustrava quando eu me deparava com alguma coisa, com alguma novidade, me sentia um pouquinho insegura. Eu achava que eu devia estudar mais, aprender mais, me preparar mais para então ir lá e agir e fazer a diferença na vida das outras pessoas. Eu estava realmente me matando de tanto trabalhar. Eu trabalhava, não tinha tempo de qualidade com a minha família, não tinha tempo de qualidade para mim mesmo, para cuidar da minha saúde, e aos poucos a minha própria saúde foi acabando, né? Eu fui acabando com as minhas próprias possibilidades de intervir mesmo e trazer resultados, né? O fato é que com tanto trabalho, com tanto empenho, né, com essa movimentação toda, com tanto curso que eu fazia, os resultados começaram a vir. Os resultados não eram proporcionais ao meu esforço. Eu tinha algum resultado, mas ainda era bem pouquinho, né? Então, assim, eu comecei a fazer um certo sucesso, comecei a ter um pouco mais de clientes, e aí eu fui chamada para dar aula em pós-graduação de psicopedagogia, depois eu comecei a ser chamada para alguns cursos, para algumas palestras, e aconteceu num determinado dia, eu fui convidada para dar uma grande palestra, um curso de 2 dias em um outro estado, uma outra cidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu me preparei, estava pronta para fazer o que eu fui fazer, que era compartilhar conhecimento, que é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Fui compartilhar com grupos de outros profissionais também empenhados, assim como você está me vendo aqui agora, empenhados em ser melhores profissionais. Então eu fui para um outro estado, me hospedei, tentei dormir cedo, né, para acordar cedo e dar esse curso, entregar o meu melhor conteúdo para essas pessoas. E no meio da noite eu tive uma crise imensa que eu não sabia antes, mas eu estava tendo um burnout, que é
um ataque, uma crise, um ataque de pânico, de ansiedade, realmente causado pelo excesso de trabalho. Eu trabalhava o tempo todo, estudava o tempo todo, porque eu nunca achava que eu era boa o suficiente. E aí eu simplesmente me vi de noite deitada sozinha numa cama de hotel em outro estado, longe da minha família, longe de todo mundo, sem os meus movimentos. Eu não conseguia me mexer, não conseguia mexer os braços, as pernas, não conseguia respirar, não conseguia controlar a minha respiração. Olhava para mim e via o meu peito pular sem controle. Na verdade, eu tinha entrado no que eu chamo de CVC, círculo vicioso do conhecimento, porque o conhecimento a gente nunca consegue atingir. A gente sempre vai ter muito mais coisas para aprender do que o que a gente já sabe, e isso acaba frustrando muito a gente. A gente sempre acha que para a gente ter algum resultado, a gente precisa aprender mais. Para a gente ter segurança para agir como profissional, a gente precisa aprender mais alguma coisa, fazer mais um curso, participar de mais um seminário, trabalhar mais um pouco, passar mais horas aí à noite, e aí é isso que a gente acha que vai trazer resultado pra gente, né? E era isso que eu fazia. E isso é o círculo vicioso do conhecimento, porque você nunca vai atingir o estágio perfeito, né? Nunca vai abarcar todo o conhecimento do mundo. Isso é impossível. A gente vai fazer um curso, quando a gente chega lá no curso, a gente vai para sanar alguma coisa, então eu vou lá e faço um curso, sei lá, de psicomotricidade, porque eu acho que isso vai enriquecer no meu trabalho. E lá naquele curso, professores falam mais referências, falam sobre outras coisas. Eu descubro que aquelas coisas existem e passo a achar que eu não serei uma boa profissional se eu não souber daquilo, porque aquilo é fundamental para minha atuação, e aí eu passo a me sentir insegura porque não sei aquilo também. E aí eu vou lá e faço um outro curso. Isso aí é o círculo vicioso do conhecimento, porque o conhecimento, cada vez que você chega à frente, você enxerga um pouco mais longe. Então, o conhecimento ele não vai parar. Ele sempre, toda vez que você aprende uma coisa, você descobre que existem mais coisas. E se você entrar nessa e ficar sempre na busca ali do conhecimento, você nunca vai parar. Você entra no círculo vicioso do conhecimento e não sai mais. Eu não estou dizendo que não é para a gente se aprimorar, mas a gente precisa se aprimorar conscientemente, colocando em prática o que a gente aprende. E por causa disso, por estar nesse ciclo vicioso do conhecimento, eu tive uma crise de burnout, eu tive uma paralisia total do meu corpo e não tinha controle. Tudo que eu pensava era que eu ia morrer naquele quarto de hotel, longe da minha família, longe das pessoas que gostam de mim, que fazem parte da minha vida, e que para mim estava tudo acabado, porque eu não conseguia nem controlar a minha própria respiração e nem movimentos e nem nada. Então, eu simplesmente tentei, assim, por horas e horas e horas, respirar, controlar a minha respiração e fiquei ali por muito tempo, até que finalmente eu consegui me movimentar, ir fazendo as coisas, né, e tentar cuidar de mim. Eu era tão dura, né, na queda e não queria ceder que, mesmo assim, mesmo não estando nem um pouco legal, eu tomei banho, me arrumei, fui lá e dei o curso. Eu fui muito elogiada nesse curso, mas eu sabia que eu estava muito, muito, muito abaixo do meu potencial. Eu sabia que eu tinha mais para dar e que eu não dei porque a minha saúde estava ruim. Eu tinha acabado com a minha saúde tentando ser uma profissional melhor e tentando dar conta de tudo e abraçar o mundo inteiro. Eu fui elogiada, as pessoas não perceberam, não contei para ninguém, mas no fundo eu sabia que não estava legal. E aí eu fiz o que tinha que ser feito e voltei para casa. Mas quando eu voltei para casa, eu decidi que eu não queria mais isso para minha vida. E aí eu resolvi realmente fazer uma faxina em tudo que eu vinha fazendo até o momento. Eu percebi que existiam muitas coisas que eu vinha fazendo que não davam muito resultado e que eu estava ali fazendo e trabalhando e gastando tempo, energia e dinheiro nessas coisas e que não traziam muitos resultados e que tinham outras coisas que eu fazia e que tinham resultados. Então o que eu fiz foi muito simples. Eu eliminei tudo
que não me dava resultado, tirei tudo que não dava resultado, ou que dava muito pouco resultado, e comecei a focar somente naquelas coisas que realmente tinham me trazido resultado. E aí, com isso, eu criei um método simples, que na época eu não tinha nem noção que era um método, mas eu resolvi eliminar também tudo que era desnecessário e ter mais qualidade de vida. Então, eu já tinha nessa época uma clínica grande, eu fechei a minha clínica, eu era professora da rede pública também, eu pedi exoneração do meu cargo, eu larguei tudo e aí vim trabalhar aqui, onde você está me vendo, na varanda da minha casa. Eu tinha toda aquela estrutura e larguei tudo para atender na varanda da minha casa. E aí, atendendo na varanda da minha casa, em menos de 4 meses, eu comecei a ter muito mais resultado, mais retorno financeiro e tudo mais do que eu vinha tendo com todo aquele trabalho, com toda aquela estrutura que eu tinha antes. E aí as pessoas começaram a perceber que eu vinha tendo resultados, mesmo tendo qualidade de vida, podendo ficar em casa, ficar com meus filhos, né, com meu marido, cuidar das minhas coisas, prezar pela minha saúde, eu vinha tendo mais resultados do que eu tinha antes. E as pessoas começaram a perceber isso. E foi então que eu comecei a ensinar essas coisas, a pedido das próprias pessoas, comecei a ensinar a um, ensinava para outro, o que eu estava fazendo. E essas pessoas também começaram a ter muitos resultados. Elas começaram a pedir, Tati, faz um curso falando sobre isso. E eu comecei a fazer esses cursos presenciais. Então eu ia nas cidades e ensinava o que eu estava fazendo, que tinha trazido tanto resultado para minha vida, né, para minha carreira, para minha saúde. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que a demanda estava muito grande e eu não ia cair naquela de novo de excesso de trabalho, de excesso de estudo e com, né, tudo que tinha me levado àquela crise. Então eu decidi, depois de muito relutar, depois das próprias as pessoas que eu tinha orientado pedir muito, eu decidi encontrar uma forma e aí eu comecei a compartilhar esse método de forma online. Eu criei um curso para compartilhar o método mais psicopedagogia, que tanto tinha me dado resultado. E as pessoas começaram a ter muito resultado. O método é baseado em 3 pilares que são fundamentais para a gente ter resultado na carreira, empreendendo com educação, com aprendizagem, com desenvolvimento. Ele é direcionado para profissionais que querem trabalhar ajudando as outras pessoas a aprenderem, a desenvolverem através da educação e da aprendizagem. Ele tem 3 pilares, que são eles, né? O conhecimento, mas não é esse conhecimento do círculo vicioso do conhecimento, não. Esse conhecimento frenético que a gente nunca para de buscar, não. É aquele conhecimento filtrado, o conhecimento que é básico, que é essencial e que é o conhecimento que vai te levar a ter realmente resultados. Porque você lembra, eu eliminei tudo que não trazia resultado e resolvi focar exatamente naquelas coisas que trazem resultados. Então, a gente precisa do conhecimento básico, a excelência no básico que eu sempre falo. E aí, eu tenho o segundo pilar. O segundo pilar é a prática. As pessoas pensam que fazendo mais um curso, que participando de mais um seminário, comprando mais um livro, gastando rios de dinheiro, de tempo e de energia, elas vão perder a insegurança. Mas insegurança a gente não combate com mais um curso, com mais um livro, com mais um seminário. Insegurança a gente combate com prática. Você é inseguro porque você realmente não praticou. E a gente só consolida a aprendizagem quando a gente praticou aquele conhecimento. Se você não praticou, a aprendizagem não vai se consolidar, não alterou um comportamento em você, e aí você acaba sentindo-se incapaz, sentindo-se inseguro para a ação. Porque você não engana seu cérebro. O seu cérebro sabe que realmente você não consolidou a aprendizagem porque você não colocou aquilo em prática. Então, para combater a insegurança, você precisa praticar aquele conhecimento filtrado do primeiro pilar. E aí a gente tem o terceiro pilar. O terceiro pilar é a criação e a construção de autoridade. Nesse pilar a gente trabalha em empreendedorismo e um marketing que é
específico para a carreira de educação e de aprendizagem, porque muitas pessoas fazem e se divulgam como um comércio faz, com métodos tradicionais para se divulgar, que não sejam focados na criação dessa autoridade, quando na verdade o que dá resultado é isso. Então, muitas pessoas fazem panfletos, muitas pessoas saem espalhando, né, os folders, gastando dinheiro com esse tipo de coisa, e essas coisas não constroem autoridade, né? Se essas coisas construíssem autoridade, você ia ver as pessoas com máxima autoridade, né? Um Mário Sérgio Cortella, um Leandro Carnal, você ia ver essas pessoas distribuindo panfleto. E isso você não vê, porque essas pessoas são autoridade, são pessoas que você sabe que elas têm conhecimento e pagaria caro para fazer um curso com elas, para estar junto com elas, para ser orientado por elas. Isso você faria porque elas têm autoridade, você acredita no que elas falam. E elas não construíram autoridade distribuindo panfleto. Então, existem métodos adequados para a nossa área, para demonstrar a nossa autoridade, que são totalmente diferentes dos métodos que talvez panfleto, por exemplo, pode ser muito adequado para comércio, para alguns outros negócios, mas não para a nossa área. Então, a gente precisa ter bastante essa clareza. Então, o nosso método é baseado nesses 3 pilares, conhecimento, prática e criação de autoridade. E hoje você começa a participar da construção do primeiro pilar, que é esse conhecimento filtrado, o conhecimento que é essencial para você já ir lá, colocar em prática e já colher resultados. Então, nesse curso que eu estou oferecendo aqui, gratuitamente, para as pessoas que realmente se empenharam em fazer a diferença, em buscar, né, as oportunidades, né, agarrar as oportunidades que tem na mão, você vai realmente fazer diferença. Esse curso é para você aplicar aí na sua vida. Eu decidi compartilhar porque faz parte daquilo que eu acredito. Eu acredito que a vida das pessoas, ela só pode ser transformada através da aprendizagem, através do conhecimento, porque é isso que vai fazer com que a gente tome ou não a decisão de mudar, de moldar o nosso comportamento, tá bom? Então, agora a gente vai começar a nossa primeira aula. Se prepare para conhecer, para ter acesso a bastante conteúdo, porque eu tô aqui para compartilhar, para ser sua professora por uma semana, e não deixe de se empenhar, de ter bastante atenção, porque o meu objetivo é que você saia desse curso carregada, cheia, pronta para entrar em ação e colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Então, bora para a aula. Então vamos lá para a nossa aula que está incrível, e você vai perceber que é uma jornada muito legal, que ao final tudo que talvez ainda não esteja fazendo muito sentido na sua mente vai se juntar e vai fazer um sentido muito bacana para você realmente se aprofundar e entender com profundidade, com embasamento, tudo que a gente falar, tudo sobre a avaliação da criança, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Olha só, a gente vai falar aqui então, o nosso foco é a avaliação de criança até os 6 anos, tá bom? Então, embora a gente fale sobre autores que estudaram o desenvolvimento humano como um todo, nosso foco é até essa faixa etária. Ok? E olha só, a primeira coisa que precisamos para uma aprendizagem efetiva é simplicidade. Em tudo que a gente vai fazer, se a gente realmente quiser aprender de verdade no sentido mais profundo, a gente precisa de simplicidade. A gente sabe que existem conceitos que são muito complexos, com explicações muito complexas, e a gente sabe que realmente entendeu quando a gente consegue trazer aquilo que talvez tenha uma linguagem mais complexa para uma linguagem mais simples, uma linguagem com a qual todo mundo consegue entender aquele conceito. Então, quando a gente faz isso, a gente tem certeza que compreendeu profundamente o conceito. Isso o professor Feynman que diz, né? E o professor Feynman, ele é conhecido por ser um grande explicador, né? Ele foi denominado mesmo, recebeu esse apelido de o grande explicador, porque ele tinha uma grande habilidade para explicar coisas complexas de uma forma muito simples. Então, agora, olha só,
a gente vai falar de quê? Da avaliação. E a avaliação infantil, ela necessita de 3 coisas principais, ó. Conhecer diferentes pontos de vista. Então, a gente vai conhecer a mensagem, a ideia principal de determinados autores sobre o tema, sobre o desenvolvimento infantil. E isso é muito importante, porque quando a gente vai avaliar, a gente precisa se basear em alguma coisa, não pode ser uma coisa aleatória, baseada em achismo. Tudo que a gente faz é baseado em conhecimento já divulgado, científico, tá? De uma forma que realmente tenha valor, um valor de comprovação mesmo, tá bom? Então, a gente precisa conhecer diferentes pontos de vista. Selecionei alguns, é lógico que a gente não vai conhecer todos os pontos de vista, mas eu selecionei alguns que eu considero que são muito importantes. A gente precisa também saber o que é esperado em cada etapa do desenvolvimento, senão a gente não vai conseguir ter a percepção daquilo que está dentro do que é esperado e aquilo que está um pouquinho fora e que a gente precisa ligar a nossa anteninha aqui para prestar atenção e observar com mais cuidado, tá bom? E aí, a gente também precisa ter um instrumento que seja simples, que seja eficiente e que junte todo esse conhecimento que a gente tem dessa observação, desses diferentes pontos de vista. Então, a gente vai precisar dessas 3 coisas. E na aula de hoje, o nosso foco são as principais abordagens da infância e as contribuições para o entendimento das especificidades dessa etapa da vida. Ou seja, nós vamos ver aqui algumas abordagens e como essas abordagens nos ajudaram a compreender a infância, principalmente essa idade até os 6 anos, da forma como a gente compreende hoje, tá bom? Então, olha só, meu recado aqui para você agora, para você realmente entender e para você sair dessa aula mesmo tendo conhecido profundamente, estudado aí o conteúdo entre no modo aula. O que é entre no modo aula? É você se livrar de todas as distrações, tá olhando aí para o seu computador ou para o seu celular com essa aula aqui em vídeo e fazendo as suas anotações, suas observações de uma forma bem focada mesmo. Então, é isso que eu chamo de entre no modo aula. Então, esse é o pré-requisito para a gente compreender o conteúdo. E aí, aproveite, né? Veja, reveja quantas vezes você quiser. E agora a gente vai falar de algumas formas de enxergar a infância. Eu não disse que a gente ia ver algumas abordagens? Então, são essas abordagens agora que a gente vai entrar. Isso vai ser fundamental para que ao final desse curso você consiga realmente ter juntado todas as peças para chegar a uma conclusão e conseguir fazer uma avaliação de qualidade, tá bom? E aí, passando agora, olha só. Quem vai ser o primeiro que a gente vai falar, né? A gente vai falar um pouquinho do Freud, a gente vai falar um pouquinho também do Vygotsky e a gente vai falar um pouquinho também do Piaget, que são 3 autores que são muito, muito, muito falados, e se eles são tão assim falados, com certeza eles mudaram a forma com a qual a gente enxerga a infância, né? Então, a gente passa a enxergar a infância de uma forma diferente a partir da contribuição desses autores. Então, a gente vai começar a falar do nosso querido Sigmund Freud agora para a gente entender o que ele pensa, né? O que ele deixou para a gente de entendimento, de contribuição para a gente entender a infância e as etapas do desenvolvimento, tá bom? Então, a primeira coisa que ele fala para a gente, olha, muitos problemas na vida adulta têm raízes nas primeiras fases do desenvolvimento. Isso é muito importante porque volta os nossos olhos para a infância. Não é sempre que a infância foi observada, foi atendida, né, nas suas demandas mais específicas. Não foi sempre que as pessoas olharam para as crianças com a devida atenção, com a atenção que merece, e nem foi sempre que os problemas na vida adulta foram relacionados às questões que aconteceram ainda na infância. As pessoas não tinham muito essa noção de que impactos, né, coisas que aconteceram na infância,
poderiam ser carregadas e ser causador de problemas durante a vida adulta, né? O que levava as pessoas para análise, né? Para a psicanálise aí, segundo Freud, tá bom? Uma outra contribuição que ele deu é o seguinte, olha, no desenvolvimento da personalidade, a pessoa deve solucionar problemas específicos, ou seja, cada etapa da vida a pessoa vai tendo alguns problemas a serem solucionados. A solução desses problemas leva à próxima fase. Eu gosto muito de usar uma analogia como se fosse um joguinho de videogame que a cada vez que você consegue solucionar os problemas daquela fase, você muda de fase e aí já são novos desafios. E é isso que o Freud fala pra gente, que em cada etapa da vida, a gente tem alguns problemas que precisam ser solucionados. E a partir do momento que a gente soluciona aquele problema, aí a gente já muda de fase, vai para outra fase, e aí são outros problemas, outros desafios a serem enfrentados. E aí, olha só, ele fala pra gente que tem algumas fases. É lógico que eu não vou focar em todas as fases aqui. Eu vou falar das fases que são as fases que nos interessam para trabalhar aí com a criança, tá bom? Então, agora a gente vai falar da fase oral. É a região que proporciona o maior prazer é a boca. Olha só, o seio proporciona alimento e satisfação. E um desafio dessa fase é o desmame. Então, é uma fase que a criança coloca tudo na boca, ela conhece o mundo pela boca, experimenta o mundo através da boca. Então, coloca tudo na boca, né? Sabores e tudo, né? Põe os brinquedos. Então, essa é essa fase que o Freud fala pra gente, a fase oral. E aí a gente tem a fase anal, que é a fase entre os 2 e 4 anos, e nessa fase um ganho, né, um desafio aí é o controle dos esfíncteres, né? E é uma fase de muitas birras e a criança cria aquela noção do autocuidado, da higiene. Sabe quando as pessoas falam do terrible two, os terríveis dois, né? Começa nessa fase quando a criança começa a pegar muita birra, questionar, falar não, 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 e não quer fazer o que a gente propõe para ela, muitas vezes faz o contrário. Então, exatamente nessa faixa etária, né, dos 2 anos aproximadamente. E aí depois vem a fase fálica, que a atenção está voltada mais para a região genital, né, e surge o complexo de Édipo, que é aquela relação de rivalidade do menino com o pai, né, ou da menina com a mãe, disputando aí o espaço, né? Então, essa é a fase fálica do desenvolvimento, tá bom? Agora a gente vai para um outro autor muito importante que também trouxe muita contribuição para a gente. Olha só, a gente vai falar do Lev Semyonovich Vygotsky, o Vygotsky, né, que trouxe bastante contribuição para a gente e ele traz um conceito que é fundamental na hora da gente trabalhar a avaliação, mas sobretudo também a intervenção. Olha só, o que Vygotsky fala para a gente? As relações sociais levam ao desenvolvimento das funções mentais. Então, ele coloca aqui para a gente a importância do meio em que a criança está inserida, o quanto isso é fundamental no desenvolvimento dessa criança, tá bom? E ele também fala, olha só, a aprendizagem ocorre por meio do jogo, da brincadeira, da instrução ou trabalho entre um aprendiz e outro mais experiente, a mediação. Então, a gente sempre vai aprender quando a gente sempre vai aprender quando a gente está em contato com o outro, em contato com um objeto, em contato com uma outra pessoa, o uso que a gente faz desse objeto, né? Então, a gente vai desenvolver a aprendizagem justamente nesse contato. E ele fala muito que a cultura, ela afeta a forma como pensamos e o que pensamos. O que pensamos e a forma como pensamos depende muito da cultura em que a gente está inserido.
Isso é muito relevante quando a gente pensa sobre as coisas às quais as crianças são expostas desde pequenininhas, né? O meio que ela está. Então, ele leva em consideração que o fato de a gente estar inserido numa determinada cultura, ele é também determinante da forma como a gente vai pensar e, inclusive, do que a gente vai pensar. E aí ele diz pra gente: cada cultura tem seu próprio impacto. E aí a gente pensa em crianças, né, indígenas, crianças de culturas totalmente diferentes, né? A gente percebe o estranhamento que a gente tem quando a gente lida com pessoas de cultura diferente, com a forma que essas pessoas pensam totalmente diferente, certamente por influência da cultura, tá bom? E ele fala também que o conhecimento depende da experiência social. Então, o que a gente vai conhecer vai depender das coisas que a gente vai vivenciar com outras pessoas. Então, os lugares, né, o ambiente, as pessoas com as quais a gente lida, isso tudo vai influenciar no nosso conhecimento. E aí, olha só, a criança, segundo ele, desenvolve representações mentais do mundo através da cultura e da linguagem. Então, a linguagem que a gente utiliza e posteriormente a criança também vai utilizar e a cultura a qual a gente está inserida é fundamental para a construção dessas representações mentais aí da criança. E olha só, esse ponto é fundamental para a gente, principalmente para nós que somos educadores ou aspirantes, né? Que estamos aí tentando, caminhando, estudando para compartilhar conhecimento, para ajudar as crianças no seu desenvolvimento. Os adultos têm importante papel por orientarem e ensinarem. Olha só, os adultos são fundamentais porque eles vão trazer instruções, vão trazer orientações, vão fazer a mediação, e isso é muito importante. E aí entra o nosso papel enquanto educadores, né? A gente pensar o nosso papel enquanto educadores, sabendo da grande influência que a gente tem sobre essas crianças. E aí, um conceito incrível quando a gente vai fazer alguma intervenção com a criança, que existe uma zona de desenvolvimento proximal. O que seria a zona de desenvolvimento proximal? É aquele espaço entre a situação que aquela criança está, o estágio que ela está agora e o estágio potencial, né? A zona de desenvolvimento potencial, o potencial que ela pode atingir, né, depois de aprender aquilo. E quando a gente faz um planejamento para uma intervenção, a gente usa exatamente esse conceito. A gente sabe onde descobre em que nível a criança está, o desenvolvimento real, e aí a gente sabe que existe esse espaço que é a zona de desenvolvimento proximal, que aí entra todas as nossas intervenções até chegar naquele potencial, que é aquele objetivo, que é onde a gente quer que a criança chegue. Então, esse conceito para mim é lindo, porque mostra para a gente exatamente o nosso papel, né? Onde a gente vai poder ajudar, onde a gente vai poder interferir. E aí, olha que interessante. Depois que adquire a linguagem, a criança utiliza o discurso interior, falando alto para elas próprias, perdão, falando alto para elas próprias, de forma a direcionarem o próprio comportamento. E depois essa linguagem será internalizada e silenciosa. Então, quantos de nós já não reparamos as crianças falando alto, falando sozinha, utilizando ali seus jogos, seus bonecos, suas brincadeiras, né? Elas estão ali falando, e a fala, né, ela falando alto assim, ela vai direcionar a sua ação, seu comportamento. E com o desenvolvimento, essa criança vai internalizar e silenciar essa fala, né? Essa linguagem vai ficar aí no pensamento, não vai precisar mais falar em voz alta. Olha como é legal a gente estudar
o desenvolvimento a partir também desse olhar. Então, são várias contribuições que a gente tem como referência e essa é uma delas, tá bom? Então, agora a gente vai falar do nosso querido Jean Piaget. Jean Piaget, ele era biólogo, então ele traz para gente uma visão também um pouco diferente que também contribui bastante para o nosso entendimento do desenvolvimento infantil e assim dá um embasamento para a gente fazer uma avaliação de qualidade também dessa faixa etária, tá bom? Então, olha só, uma das coisas que ele fala para gente, o que nos distingue dos animais é a capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato. O que é um pensamento simbólico? Quando a gente entende que um símbolo representa alguma coisa no real. Então, o Jean Piaget, ele fala que isso nos distingue dos animais, essa nossa capacidade de, através do símbolo, entender qual é aquela representação no real. Olha só, ele fala também uma outra coisa muito importante, que a maturação biológica estabelece pré-condições para o desenvolvimento cognitivo. O que isso quer dizer? Que a gente, por mais que queira, não vai poder avançar, né? O famoso passar os carros na frente dos bois, sem a gente estar pronto, sem a gente ter maturidade para compreender determinados conceitos. É por isso que na alfabetização, o currículo escolar, ele é feito de uma determinada maneira. Por quê? Com conteúdos mais complexos, à medida em que a maioria das crianças já se encontram num estágio cognitivo, num estágio de maturação, em que ela já é capaz de compreender certos conceitos. Então, a gente precisa, antes de colocar um conceito para a criança, antes de qualquer outra coisa, saber se ela já está pronta para receber aquele conceito, tá? Olha só, o Piaget ele mostrou pra gente que os adultos e as crianças pensam de maneiras diferentes, têm maneiras diferentes de desenvolver o raciocínio, de chegar às conclusões, diferente do que se pensava antes dos seus estudos. Antes, as pessoas pensavam que o desenvolvimento da inteligência, ele se dava da mesma forma do que o desenvolvimento do nosso próprio corpo, né? A criança, ela só não sabia determinado conteúdo porque ela não tinha tido tempo suficiente, como ela era uma criança ainda, novinha, não tinha tido tempo suficiente para aprender todos aqueles conceitos. Mas aí ele mostrou que não, que precisa de uma maturação biológica mesmo, para que a gente adquira essa capacidade de entender determinados conceitos. Então, ele trouxe isso de diferencial para a gente. E isso é muito importante porque a gente vai conseguir oferecer atividades, oferecer material de aprendizagem para as crianças de acordo com a possibilidade dela no momento. Não vai fazer exigências que estão além do que biologicamente é possível, tá? E aí ele trouxe outra coisa. A sua teoria diz que nosso desenvolvimento se dá em etapas e que essas etapas são ordenadas e previsíveis. Então, ele mostrou para gente que existem etapas do desenvolvimento e ela tem uma ordem. Não tem como você passar para uma próxima etapa sem antes ter concluído a etapa anterior. Então, elas são, sim, seguem uma ordem direitinho e elas são previsíveis. Ou seja, você, a partir do momento que está numa determinada fase, você já sabe exatamente qual será a próxima fase. Nós sabemos, né, com relação às crianças. Se ela está numa determinada fase, a gente sabe qual será a próxima. A gente não. Isso é muito previsível, isso fica muito claro a partir dos testes, das experimentações que ele fez, tá? E aí, olha só, através de sucessivos processos de equilibração entre assimilação e acomodação, que é um conceito que a gente precisa entender, ter muito claro, o sujeito passa por essas fases de desenvolvimento. O que é a assimilação? Quando a gente tem um conceito novo que precisa ser aprendido, no caso das crianças, uma forma, uma cor, um animal diferente, é um conceito novo que ele vai trazer, né?
E aí vai assimilar, e uma vez que ele assimila, simultaneamente acontece também uma acomodação. Ele já conhecia algumas outras coisas, aí ele passa, traz aquele conceito precisa se encaixar em tudo aquilo que ele já conhecia, então dá aquela organizada em todo o conhecimento que ele já possuía para caber aquele novo conhecimento, aquilo que vem agregar, e esse processo é chamado o quê, né? Quando tem esse equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, a gente fala que isso é o equilíbrio, né? A equilibração entre isso. Então, a gente tem esses processos sucessivos de assimilação e acomodação para que a gente vá passando pelas fases do desenvolvimento. Isso é muito, muito rico. O Piaget fala para gente que o objetivo, né, da aprendizagem, da educação, né, é o que? Do nosso desenvolvimento, é a gente sair do estágio de anomia, né, para a autonomia. Então, na anomia, a gente é totalmente dependente, a gente precisa, né, do outro para tudo, a gente é dependente de muitos fatores, muitas coisas. Depois a gente vai para a heteronomia, onde a gente é dependente também, um pouco dependente, vai ganhando um pouco de autonomia, até chegar ao ponto em que a gente tem autonomia, quando a gente consegue dominar um conceito, entender, aprender, praticar, né? Então, ele fala que tem essas etapas aí nos processos de aprendizagem, de desenvolvimento. E olha só, outra coisa que ele fala que é muito importante, com o aparecimento da linguagem, o desenvolvimento do pensamento acelera. Então, o desenvolvimento do pensamento ele vai acontecer muito mais rápido depois que a gente já tem a linguagem. Por quê? Porque aí a gente já passa a utilizar aquilo que ele disse lá no início para gente. O simbólico já começa a representar coisas do real através da fala, através da linguagem. Então, de todos os tipos de linguagem, obviamente, né? Mas aí a gente passa a representar os objetos, as situações, a partir da linguagem, o que é muito interessante e acaba acelerando aí o nosso desenvolvimento. E aí a gente fala aqui ele mostrou para a gente que a gente passa por 4 estágios do desenvolvimento. A gente, no nosso curso, não vai focar nos quatro, porque a gente vai estar avaliando aqui as crianças de até 6 anos. Mas eu estou citando aqui para vocês os 4 estágios. Para muitas pessoas é uma revisão, para outras pessoas é uma consolidação de aprendizagem. Então, é muito legal a gente sempre rever, né? Porque a gente precisa desenvolver o quê? Excelência no básico. Muitos já me escutaram falar excelência no básico, excelência no básico. Isso quer dizer o quê? Que cada vez mais a gente tem que se tornar especialista naquele conhecimento que é fundamental. As pessoas que se destacam, né, que se desenvolvem bastante nas suas áreas, elas têm essa característica. Elas estudam sempre aqueles mesmos conceitos e continuam aprendendo sempre aquele mesmo conteúdo, daquela mesma área, sempre muito focado. E isso nos torna especialistas em determinados assuntos, tá bom? Então, agora que são os 4 estágios do desenvolvimento. Então, a gente tem, ó, o sensório motor, a primeira fase lá do desenvolvimento, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, aquele estágio mais lógico. E esse daí, o formal, já é o estágio em que todos nós estamos, é o estágio mais avançado do desenvolvimento. E a partir daí são só novos conhecimentos, né? Estudo, novas aprendizagens, e aí esperamos aqui, todos nós estamos no operatório formal. E aí, olha só, a gente vai juntar tudo agora. Isso aqui que a gente aprendeu, né? Então, juntando tudo, confabulando, né? Tico e Teco trabalhando. Agora, tudo faz sentido. Por quê? Porque a gente observa a contribuição que cada um desses trouxe para a gente conseguir fazer uma avaliação legal. É lógico que na hora, né, mais para frente no curso, vocês vão ter contato com outros, né, que ajudam a gente a construir um instrumento legal de avaliação, mas esses eu trouxe para a gente ter uma ideia geral aí da infância, do nosso desenvolvimento, porque a infância é uma etapa da vida muito específica, né? E aí, olha só, quais são as maiores contribuições de cada um desses? Olha a contribuição do Freud para gente. Em cada fase do desenvolvimento existem necessidades, as necessidades são específicas.
Então, a gente precisa ter bastante essa clareza, né? Não adianta a gente suprir com os mesmos recursos uma criancinha pequenininha e um adulto e um idoso. Não faz sentido. Eu coloquei até a imagem aí da criança amamentando, né? Que é aquela primeira fase da fase oral ali. Então, em cada fase da vida existe uma necessidade específica e aí a gente precisa estar atento a isso. Olha só, negligenciar essas necessidades pode trazer consequências. Então, olha só, negligenciar as primeiras necessidades lá da fase oral, né, ou da fase anal, para o Freud, né, uma coisa que é bem específica de cada fase do desenvolvimento, isso traz consequências na nossa vida adulta. E aí, olha só, uma contribuição muito importante é que, embora ele não tenha se aprofundado demais em determinados temas, com essas observações dele, ele levou outros pesquisadores a estudarem mais profundamente sobre o assunto. E isso a gente sabe que gerou muita riqueza para a gente com relação a estudos específicos da infância, tá bom? Então vamos agora às maiores contribuições que o Vygotsky trouxe para gente. Olha só o que ele fala para gente. Aprendemos por meio do contato com outras pessoas e objetos, os mediadores. Ou seja, a nossa influência, o nosso contato, as nossas relações com as crianças são muito determinantes na formação delas. Isso é muito importante a gente saber, principalmente quando a gente vai observar a criança, o ambiente em que ela está, porque isso conta muito para a avaliação. E aí, olha, outro pontinho importante: mudanças sociais e materiais produzem mudanças nas pessoas. E produzem, a gente sabe, a gente percebe isso quando a gente entra em contato com pessoas de cultura diferente, a gente tem um estranhamento por causa dessa diferença cultural, e a gente só percebe isso quando dá de frente com esse estranhamento, mas a gente tem que ficar muito ligadinho, prestando atenção a essas diferenças no nosso convívio, ali no nosso dia a dia, nas coisas que nos são mais familiares, porque essas coisas também afetam positivamente ou negativamente o desenvolvimento da criança e a aprendizagem, né, como parte desse desenvolvimento aí. E aí, olha só, um outro conceito muito legal, a zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito maravilhoso, que é ali onde a gente intervém, né, nos processos aí da aprendizagem da criança. A gente trabalha para que ela saia do estágio onde ela está, a zona de desenvolvimento real, e aí a gente intervém aí nessa zona de desenvolvimento proximal, que é o espaço, o intervalo entre esse estágio atual e o estágio mais avançado, o estágio seguinte, que é a zona de desenvolvimento potencial, para que a criança atinja o potencial dela. Então, toda vez que a gente vai fazer um planejamento para uma intervenção, a gente deve pensar nesse sentido, né? Saber onde está, então é para isso que serve a avaliação, para que a gente possa intervir com atividades que levem essa criança para que ela atinja o potencial, o nosso objetivo. E aí, olha só, agora as maiores contribuições do Piaget, né? Nós aprendemos o quê? Aprendemos quando estamos biologicamente maduros para isso, né? Se a gente não tiver maduro, se a gente não estiver biologicamente desenvolvido até o ponto para entender determinado conceito, a gente não vai entender. Não adianta forçar a barra. Isso entra muito em discussão quando a gente fala de alfabetizar as crianças muito pequenas, esse tipo de coisa, porque isso tem muito a ver com essa questão do desenvolvimento biológico mesmo, da maturidade neurológica da criança, para que ela esteja pronta para aprender. Tá? E aí eu dei o exemplo, lógico, da alfabetização, mas isso é para qualquer situação de aprendizagem que exijam as habilidades em determinada faixa etária. E aí essas habilidades, obviamente, dependem da maturação e elas, só depois que elas aparecerem é que será possível que a criança aprenda esse determinado conteúdo. Não é possível avançar para o estágio seguinte sem consolidar o anterior. Então,
Para Piaget, a biologia, isso daí não vai falhar nunca. A gente nunca vai poder avançar para um estágio seguinte sem a gente consolidar aquele estágio anterior. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque muitas vezes a gente pensa que uma criança sabe alguma coisa, que ela já entende, e depois a gente percebe uma dificuldade dela lá na frente e não percebeu que pode ter acontecido da gente avançar com o conteúdo, da gente avançar com algum conhecimento de complexidade maior do que ela sabia, do que ela tinha a capacidade, as habilidades desenvolvidas ali naquele momento para desempenhar. Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. E olha só, as etapas de desenvolvimento são previsíveis. Isso é muito bom saber que as etapas são previsíveis, porque a gente sabe que quais são as atividades, quais são a capacidade, as habilidades que a criança vai poder desenvolver assim que ela sair do estágio que está agora. Então, a gente consegue fazer um planejamento legal que leve essa criança desse estágio que ela se encontra ao próximo nível, já que a gente já sabe qual que é o próximo nível. Então, a gente consegue trabalhar aí na complexidade das atividades, de como as informações são colocadas, de como o pensamento é desenvolvido para executar determinada atividade. Isso é muito rico. Então, o que a gente viu até aqui com esse nosso conhecimento que eu trouxe para que a gente tenha um panorama aí geral da infância antes da gente passar para o próximo tópico? Olha, a gente viu o desenvolvimento biológico, social, emocional e cognitivo, que é exatamente isso que a gente precisa ter uma noção para a gente entender a especificidade da infância, que não é só um corpo pequenininho, não, né? A gente tem outras características que diferem a criança do adulto, tanto em questões biológicas, do próprio desenvolvimento, a maturação do corpo, da formação daquele corpo, quanto o social, o quanto que o social está implicado aí no desenvolvimento para o autor que eu trouxe, e o emocional também, o que as coisas que nos impactam na infância podem repercutir na vida adulta, e o cognitivo, quanto às habilidades de aprendizagem, de aprender mesmo. Então, esse conhecimento é fundamental a gente ter, porque aborda a criança sobre vários aspectos, e eu acredito muito que um é complementar ao outro, tá? E agora, né? O que você precisa fazer com esse conhecimento que eu passei até agora? Para muitas pessoas pode ter alguma novidade aí. Para outras pessoas, pode estar só reforçando um conhecimento que já tinha, e para outras pode ter uma forma que eu falei alguma coisa, pode ter clareado alguma coisa que não estava tão claro. Então, não importa. A gente sabe que a gente precisa desenvolver excelência no básico. As pessoas de maior sucesso em qualquer área, pode pesquisar, são aquelas que repetem o estudo do conteúdo que é a base. Então, se a gente pegar essa base aqui e estudar bastante esse conteúdo, cada vez ele vai ficar mais impregnado na nossa mente para que o conhecimento posterior seja assim super fácil, de fácil compreensão, e que tenha uma sequência lógica. Então é importante você consolidar esse conhecimento antes de avançar. E eu vou te ajudar, obviamente, a consolidar esse conhecimento. Como? Você vai fazer o download aqui embaixo da atividade. E aí você vai fazer essa atividade antes de chegar à próxima aula. Isso é muito importante porque aqui a gente está numa jornada. E aí a gente vai ter certeza que você consolidou o conhecimento antes de passar para o conhecimento seguinte que a gente vê aí na próxima aula. Mas antes disso, você precisa prestar atenção a alguns recadinhos que eu tenho para você. Então, vamos lá para os recadinhos. O nosso tempo na aula de hoje está acabando, mas é muito importante você consolidar aquilo que você aprendeu hoje nessa aula. Hoje nessa aula a gente falou de 3 referências importantíssimas para a gente conseguir fazer uma avaliação de qualidade da aprendizagem e do desenvolvimento infantil. Na próxima aula, a gente vai falar de cada etapa do desenvolvimento infantil. Você vai saber o que é esperado para cada uma dessas etapas. Se você não souber isso, você não consegue fazer uma avaliação de qualidade do desenvolvimento infantil. Só que
antes de você passar para a próxima etapa, você precisa consolidar muito bem essa. Então, baixe, faça o exercício que eu deixei aqui embaixo para você, porque ele vai te ajudar demais a consolidar esse conhecimento. E enquanto não chega a próxima aula, também não deixe de ir lá no meu Instagram, no meu YouTube, que eu sempre deixo lá muitas dicas legais para você já aplicar aí na sua carreira, no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem e que fazem muita diferença. Outra coisa não deixe de comentar aqui embaixo, todo mundo aqui da nossa comunidade do bem. Estamos aqui entre iguais e todo mundo aqui está unido pelo mesmo objetivo, que é a gente se desenvolver para levar esse desenvolvimento, essa aprendizagem para o próximo, para as crianças, para as outras pessoas. Olha como isso é tão bonito, tão rico, e eu tenho muito orgulho da gente ter essa comunidade tão especial aqui, essa comunidade do bem. Então não deixe de fazer seu comentário, deixa seu comentário aqui. Lembre-se que eu pessoalmente vou responder a cada um desses comentários. Então, eu quero ver o seu comentário aqui para eu responder, para eu te dar o meu oi, para eu sentir que você está participando aqui, fazendo parte da nossa comunidade, tá bom? Não deixe de tirar um print aqui também. Tira um print aqui da nossa aula, compartilha lá no seu Instagram, me marque lá, porque eu vou amar ver que você está participando. Eu quero ver você participando, tá bom? Então, tira uma foto sua fazendo atividade ou assistindo aqui a aula, porque eu quero muito ver sua evolução. E aí eu vejo você lá também, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou aluna do Mais Psicopedagogia e eu estou aqui hoje para falar com você sobre esse curso que é maravilhoso. Ele nos traz muito conhecimento teórico e, mais importante, conhecimento prático sobre tudo que é abordado, tudo que aborda a psicopedagogia. A Tatiane, ela tem uma forma incrível de passar esse conhecimento para a gente. Sabe, uma forma tranquila, espontânea. Ela nos dá todo o suporte que a gente precisa para iniciar os nossos trabalhos, para iniciar o nosso empreendimento como psicopedagoga, ou psicopedagogo. E isso é muito importante, porque o que eu pude perceber fazendo com esse curso Mais Psicopedagogia é que ele é um curso que ele nos dá tudo o que a gente precisa para já estar colocando a mão na massa. E isso é muito legal, porque a pós-graduação ela é muito teórica, mas o curso da Tati, ele é prático. Ele é bastante prático, ela mostra pra gente tudo que a gente precisa para começar a trabalhar, para começar a atender nossos aprendentes. E isso é muito gratificante. Ela dá todo um acompanhamento durante o curso. A gente tem 1 ano com ela e é maravilhoso, porque ela tá ali sempre presente, sempre disposta a nos ajudar, a nos auxiliar com as nossas dúvidas, com os nossos casos, dando uma supervisão. Ela diz que não tem supervisão, mas ela dá uma supervisão e é muito bacana. A comunidade, a família Mais Psicopedagogia é incrível, a gente tem muita troca e é muito maravilhoso fazer parte dessa família. Então, se você tem interesse nesse curso, siga em frente, vem para a família, porque você não vai se arrepender. E é isso aí. Um beijo e #FamíliaMaisPP. Oi, meu nome é Pilar, eu sou psicopedagoga e hoje eu tô aqui para falar bem rapidinho sobre o Mais Psicopedagogia e o que ele causou na minha vida, um impacto tão grande que vocês não têm noção. Eu fiz a pós e já logo quis abrir um consultório na minha cidade, bem pouco conhecido, as pessoas não têm muito acesso do que é a psicopedagogia, mesmo assim eu quis arriscar abrir um consultório aqui e ser aqui uma pioneira na minha cidade. Porém, eu estava muito insegura
muito insegura quando eu abri, como lidar com os pacientes, o que fazer e agora, o que aplicar, o que observar. Agora que eu vi que a criança apresenta isso, o que eu tenho que fazer, qual é o passo seguinte? Me encontrei muito insegura. Então, como eu já seguia a Tati no Instagram, eu vi que ela estava abrindo o curso Mais Psicopedagogia e eu adquiri o curso. E vou falar para vocês, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, sabe? Ela me mostrou um caminho, ela me mostrou como aplicar as coisas, ela me mostrou como colocar em prática tudo que eu vi ali na pós e além. Ela me levou além do conhecimento, ela me levou a buscar mais, a conhecer mais e a confiar em mim. O mais importante é confiar no meu trabalho, é confiar naquilo que eu trazia para os meus pacientes, sabe? Ela me ensinou que eu precisava confiar em mim, passar segurança e que tudo daria certo. Ela tem muito essa fala de que tudo vai dar certo, de te colocar para frente e confiar, que é o que nós profissionais precisamos. Quando nós fazemos uma pós, a gente precisa daquilo, né? Daquele empurrãozinho muitas vezes, e ela é aquela pessoa que nos dá o suporte para praticar isso.